Você já parou para pensar que talvez você não esteja correndo atrás de alguém, mas fugindo de si mesmo? Tem gente que some da nossa vida e a gente corre, insiste, faz de tudo para manter o contato, mandar mensagem, parecer inesquecível. Mas no fundo, não é sobre o outro. É sobre o medo de ficar sozinho. É sobre o pavor de não ser lembrado. É sobre a dor silenciosa de acreditar que, se ninguém sente sua falta, você não vale tanto assim. Mas deixa eu te contar uma verdade dura, e que talvez ninguém teve coragem de dizer. Quanto mais você corre atrás, menos valor você transmite. Porque quando você tenta ser notado a qualquer custo, o outro sente, o outro percebe. E sem perceber, você passa a mensagem mais destrutiva que existe: eu não sou suficiente sozinho. E aí entra o que os estoicos chamam de apatia. Não é frieza, é liberdade emocional. É quando você para de mendigar migalhas emocionais e começa a construir uma presença tão firme, tão inteira, que a sua ausência se torna impossível de ignorar. Você já reparou nisso? Naqueles que somem e deixam um silêncio que grita? Eles não imploram, eles não cobram, eles apenas desaparecem com dignidade e por isso fazem falta. Fazer falta não é sobre provocar, não é sobre sumir para testar o outro, é sobre você voltar para si e se reconstruir num nível tão alto que quem te deixou percebe tarde demais. Mas tem um detalhe aqui que quase ninguém entende. Isso só funciona quando é verdadeiro. Não adianta fingir, sumir do WhatsApp, mas continuar stalkeando no silêncio. Postar frases de indireta esperando que alguém note sua dor. Isso é ilusão. Isso é ego disfarçado de estratégia. Você não precisa desaparecer do mundo, precisa desaparecer da vida de quem não te valoriza e reaparecer na sua própria vida, com propósito. Os estoicos diziam que a verdadeira força vem de dentro. Epicteto falava: se não é o que te acontece, mas como você reage que importa. Então, se alguém virou as costas para você, a sua reação define tudo. Você vai se arrastar ou vai se levantar com tanto silêncio que vai ecoar? O seu valor não aumenta quando você é aceito. Ele se revela quando você é ignorado e ainda assim permanece inteiro. Tem gente que só percebe o que perdeu quando não encontra mais o caminho de volta. E sabe por quê? Porque você finalmente fechou a porta sem fazer barulho. E isso assusta, isso impacta, isso faz falta. Talvez esse seja o momento de parar. Parar de correr, parar de se provar, parar de se jogar nos braços de quem não te estende a mão e começar a caminhar, não para longe do outro, mas de volta para si. Porque o dia que você entender o seu real valor, você nunca mais vai correr atrás. E quem te perdeu vai correr para tentar alcançar alguém que já aprendeu a voar. Você já se sentiu como se estivesse sempre atrás? Correndo, sempre, se esforçando para ser visto, ser amado, ser notado. E o pior de tudo, sempre esperando que o outro note o quanto você se importa. E então, o que acontece quando o outro não retribui? Frustração, sentimento de vazio, pensamentos que giram na cabeça. Por que ele não me responde? Por que não me valoriza? O que estou fazendo de errado? Eu te entendo. Mas a verdadeira pergunta aqui não é o que você está fazendo de errado. É por que você está fazendo isso em primeiro lugar. A filosofia estoica é clara, não se depende dos outros para se sentir completo. A dependência emocional é um veneno, e como qualquer veneno, ela vai corroer sua paz interna. E o mais perigoso, você vai se acostumando a esse veneno sem nem perceber. A cada mensagem não respondida, a cada desculpa, a cada ausência, você vai ficando mais dependente. Sabe qual o erro fatal de quem corre atrás? É que ao fazer isso, você está delegando o controle da sua felicidade a outra pessoa. Isso, meus amigos, é a maior armadilha emocional que existe. Porque ninguém tem o poder de fazer você feliz, a não ser você.
Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Ser feliz com o que se tem, com quem se é, sem depender da aprovação externa. Esse é o caminho da liberdade. Você já percebeu como quando você se afasta um pouco, você se torna mais interessante? É como se sua presença tivesse um valor renovado. E o motivo é simples. Você não está mais desesperado por atenção. E é aí que a grande lição estoica entra. O valor de uma pessoa não está em ser constantemente necessária para os outros, mas em ser inteira e completa em si mesma. A liberdade não está em buscar o amor dos outros. Está em parar de implorar por ele e começar a ser tão inteiro que a ausência dele não te abala. Quando você chega a esse ponto, você se torna a pessoa que não é mais facilmente descartada. A sua energia muda, sua presença se fortalece. E quem te ignorou vai perceber tarde demais. Agora pare e pense. Qual é o impacto de você correr atrás? Você nunca se perguntou por que isso não traz satisfação, mesmo quando o outro finalmente dá atenção? Quando você depende de alguém para se sentir completo, está colocando sua paz nas mãos de quem nem sempre vai se importar da mesma maneira. E quando o outro não responde, você é o único que sai perdendo. Os estoicos também ensinavam que se você quer ser feliz, precisa começar a aprender a ser feliz com o que tem, com quem você é, sem a necessidade da validação externa. Imagine por um momento, e se, ao invés de correr atrás de quem não te dá valor, você começasse a se concentrar em melhorar sua própria vida, em investir naquilo que te faz bem? E se você colocasse sua energia no seu crescimento, no seu equilíbrio emocional, no seu propósito? Eu te desafio a pensar nisso. E a partir de hoje, faça um pacto com você mesmo. Não se dê mais em troca de migalhas emocionais. E mais importante ainda, nunca mais corra atrás de quem não reconhece o seu valor. Você é muito maior que qualquer mensagem não respondida. Você é muito maior que qualquer pessoa que tenha virado as costas. E acredite, quando você se torna completo, sem depender dos outros, é aí que o mundo começa a se ajustar ao seu redor. Não porque você exige, mas porque você se tornou alguém tão inteiro que não dá mais para ignorar. Sabe o que é curioso? Quanto mais você corre atrás, mais você perde o controle de quem realmente é. Porque, no fundo, você começa a se moldar para ser o que o outro quer, não o que você realmente é. Você já parou para pensar nisso? Quando você tenta agradar o outro a qualquer custo, quando coloca as necessidades do outro acima das suas, você perde o senso de identidade. Você vira uma versão de si mesmo que foi desenhada pelas expectativas de quem está ao seu redor. E, no fim das contas, nem o outro vai perceber o quanto você se sacrificou. E nem você vai sentir a satisfação de ser você mesmo. Eu sei. É tentador buscar aprovação. Todo mundo quer se sentir aceito, querido, amado. Mas o grande erro aqui é que, ao buscar incessantemente essa aprovação, você começa a dar mais importância ao que os outros pensam sobre você do que ao que você realmente pensa de si mesmo. Isso é um dos maiores enganos. Os estoicos chamavam isso de apateia, um estado de não ser movido por impulsos externos, não deixar que as emoções de fora perturbem sua paz interior. Não se trata de ser frio ou indiferente, mas de manter uma consistência emocional, independente do que os outros pensem ou digam. E aqui está o detalhe crucial. Você só vai ser livre quando parar de se preocupar com a opinião dos outros. Isso não significa que você deve ser insensível ou negligente com os sentimentos alheios. Mas você precisa começar a perceber que o que você pensa sobre si mesmo deve ser mais importante do que qualquer feedback externo. Agora pense bem.
Quando você corre atrás de alguém, você está abrindo mão da sua própria autenticidade em troca da aprovação dessa pessoa. Você começa a fazer coisas que não fazem sentido para você. Você muda seus comportamentos. Você adota uma versão sua que você acha que vai agradar. E o pior de tudo, você vai sempre se sentir incompleto porque está dando a outra pessoa o poder de definir quem você é. Vamos falar a real aqui. Você nunca vai ser feliz assim. Você vai viver numa eterna busca por aprovação. Um ciclo vicioso que nunca vai te preencher. E sabe o que os estoicos dizem sobre isso? Que o verdadeiro caminho para a paz e felicidade está em desapegar-se da necessidade de agradar os outros. O que você precisa entender é que quanto mais você se perde em agradar e correr atrás de alguém, mais você negligencia o que realmente importa. O seu próprio desenvolvimento, o seu próprio equilíbrio emocional, a sua paz interior. Você começa a dar menos valor a tudo o que é verdadeiramente importante, porque está completamente focado no que o outro pensa ou sente. Aqui está o ponto de virada. Não seja refém da busca pela aprovação. Foque no que você tem de mais genuíno. Aprecie as suas qualidades. Tire a pressão de ser algo que você não é. Aceite-se em sua totalidade e verá como a sua confiança aumenta. Quando você não depende de ninguém para se sentir bem, você começa a atrair de maneira natural as pessoas que realmente te valorizam pelo que você é e não pelo que você tenta ser. E mais importante ainda, o seu próprio amor próprio se torna a força que você precisa para seguir em frente, independentemente de quem esteja ao seu lado. Essa é a verdadeira liberdade. Quando você se torna alguém tão inteiro e focado em seu próprio crescimento que o que os outros pensam se torna irrelevante, a sua vida deixa de ser uma corrida atrás de alguém e passa a ser uma jornada de autoconhecimento e evolução. Você sabia que uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é simplesmente se afastar e deixar o tempo mostrar a verdadeira importância de quem você é? Você começa a perceber que quando não está mais correndo atrás, os outros começam a perceber o seu real valor. E com o tempo, a ausência se torna mais impactante do que qualquer presença forçada. Não se engane. A verdadeira chave para não precisar correr atrás de ninguém está em se tornar alguém que não precisa mais correr. A partir do momento que você entende o seu próprio valor, o mundo vai começar a se ajustar ao seu redor. Agora, imagine por um momento. Você já parou para pensar que a mente humana é um terreno fértil para enganos? Que a maneira como você interpreta a realidade pode estar completamente distorcida, dependendo do que você coloca dentro dessa mente? É aí que os estoicos entraram com uma lição vital. O que está fora de você não tem poder sobre você, a não ser o poder que você dá a ele. Acredite, todo esse sofrimento que você está experimentando, essa sensação de estar correndo atrás de algo ou alguém, é uma construção da sua mente. Quando você entende isso, começa a perceber o quanto você delegou poder àquilo que está fora do seu controle. O comportamento de outra pessoa, o silêncio, a resposta fria. Você reagiu a tudo isso como se fosse algo que você precisasse controlar, e isso te faz refém da situação. Mas o que os estoicos realmente nos ensinam é que não podemos controlar o que acontece fora de nós, mas podemos controlar como reagimos a tudo isso. E a grande chave aqui é: você não precisa de aprovação externa para viver uma vida plena e equilibrada. Você não precisa de ninguém para sentir que a sua jornada vale a pena. Você não precisa correr atrás de quem não te reconhece ou te valoriza. Essa mentalidade de buscar constantemente a validação é o que nos mantém presos. Você já reparou que quando alguém não te responde de imediato ou quando te ignora, você sente uma necessidade urgente de fazer algo para mudar a situação?
E você acaba tentando de todas as formas, ficando até mesmo mais ansioso, buscando uma resposta que muitas vezes nunca vem. E isso é um erro fatal. Porque quando você corre atrás de uma resposta, está dizendo à sua mente que o que ela sente é mais importante do que o que você sente. Os estoicos não buscavam a felicidade fora de si, eles a encontravam dentro de si mesmos. E esse é o ponto que você precisa entender. A felicidade não está nas respostas dos outros, nas validações externas ou no comportamento das pessoas ao seu redor. A verdadeira felicidade está em como você reage a tudo isso, em como você encontra paz e equilíbrio, independentemente do que o mundo lá fora está fazendo. Eu sei que é difícil, porque vivemos em uma sociedade onde a aprovação social é quase que uma moeda de troca. Mas como os grandes filósofos estoicos nos ensinaram, o exterior é efêmero. Só o que vem de dentro é duradouro. Então, ao invés de gastar energia correndo atrás de quem não te dá valor, que tal focar em algo muito mais poderoso? Que tal olhar para dentro e buscar essa autossuficiência emocional que os estoicos tanto falavam? Buscar a paz interna que vem de não depender de ninguém para se sentir bem consigo mesmo. Imagina como sua vida mudaria se, ao invés de esperar uma mensagem ou resposta, você começasse a investir em ser a sua própria fonte de satisfação? E se, ao invés de correr atrás de aprovação, você começasse a ser tão firme e estável que ninguém mais poderia te derrubar? Quando você começa a se focar no que você pode controlar e a aceitar o que não pode, começa a perceber que está muito mais em paz consigo mesmo. E é aí que o jogo muda. A partir do momento que você se torna completo, você não precisa mais correr atrás de ninguém. Você se torna atraente não por desesperadamente procurar atenção, mas por ser alguém inteiro, autossuficiente e em paz consigo mesmo. E acredite, as pessoas sentem isso. Elas percebem quando você não está mais se sacrificando para ser aceito. Elas percebem quando você se valoriza, quando você não implora por nada. Você vai ver que no momento em que parar de correr atrás, o mundo vai começar a se ajustar à sua nova energia. E a partir desse ponto, o que vem para a sua vida será muito mais significativo e genuíno, porque será atraído por quem você realmente é. Eu sei que você provavelmente está pensando, mas como eu faço isso de verdade? Como deixar de correr atrás dos outros e ainda assim manter uma vida emocionalmente estável? Aqui está o segredo: autossuficiência emocional. Isso não significa ser alguém insensível ou indiferente. Significa que, em vez de esperar que os outros preencham suas lacunas emocionais, você encontra força dentro de si mesmo. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade está em não depender de nada e nem de ninguém para encontrar a felicidade. E isso é algo radical, porque estamos tão acostumados a pensar que nossa felicidade depende do que acontece ao nosso redor. Se alguém nos ignora, ficamos frustrados. Se uma pessoa não responde como gostaríamos, sentimos que perdemos algo. E assim, passamos a ser controlados pelas ações de outras pessoas. Mas o que os estoicos nos ensinam é que essa dependência é um engano. Você não precisa que os outros aprovem suas escolhas para ser feliz. Você não precisa que as circunstâncias externas se alinhem perfeitamente para sentir paz. A verdadeira paz vem de dentro, de um lugar onde você é inteiro, independente de tudo e de todos ao seu redor. Agora, você pode estar se perguntando, como praticar isso no dia a dia? A resposta está em algo simples, mas poderoso: o autocontrole. Quando você consegue controlar suas reações, você começa a perceber que o mundo lá fora não precisa definir seu estado emocional. Você não se deixa levar pela ansiedade quando alguém não te responde rapidamente.
Você não se sente rejeitado quando alguém não te valoriza. Você começa a perceber que o que os outros fazem ou dizem não tem o poder de tirar sua paz. Em vez de esperar que o comportamento dos outros te afete, você se torna o arquétipo da estabilidade emocional. Você age como se a sua paz não fosse negociável, como se você estivesse no controle total de suas reações, sem ser manipulado pelas circunstâncias externas. E aqui vai um exercício simples. Cada vez que você sentir a vontade de reagir impulsivamente, seja por raiva, frustração ou qualquer outra emoção negativa, pare por um segundo e pergunte a si mesmo: essa reação é realmente minha? Ou estou reagindo a algo que está fora de mim? Essa pausa é transformadora. Ela cria um espaço entre a emoção e a ação, onde você pode escolher a resposta, ao invés de simplesmente reagir. É como se você estivesse dando o controle de volta a si mesmo, dizendo: eu decido como me sinto. Ao fazer isso, você começa a se tornar alguém incontrolável para as circunstâncias externas. Você deixa de ser um reflexo das ações dos outros e passa a ser o criador de sua própria realidade emocional. E o melhor, quando você começa a dominar essa habilidade de controle emocional, o que antes te abalava, agora perde totalmente o poder. Você percebe que está cada vez mais em paz, mais alinhado com quem você realmente é e mais capaz de caminhar sem depender da aprovação de ninguém. Agora, imagine isso no seu dia a dia. Imagina você entrando em uma situação onde antes você teria corrido atrás de alguém, buscando uma resposta ou validação. Mas dessa vez, você não corre atrás. Você simplesmente segue sua jornada, confiante de que você não depende de ninguém para se sentir bem consigo mesmo. Como isso faria você se sentir? Você não ficaria mais leve, mais livre? Essa liberdade emocional é uma das maiores conquistas que os estoicos nos ensinam. E é algo que pode ser alcançado por qualquer um, independente de onde você esteja na sua jornada. Você tem o poder de ser o senhor da sua própria paz, o mestre das suas próprias emoções. Quando você entende isso, percebe que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Você passa a viver de maneira plena, sem a necessidade de validar cada decisão ou buscar a aprovação de alguém. E quando você começa a se afastar dessa busca constante por validação, você se torna incrivelmente atraente para o mundo ao seu redor. Porque, em última análise, a verdadeira atração não vem de se submeter ao desejo dos outros, mas de ser alguém inteiro, confiante e em paz com quem realmente é. Vamos conversar sobre um conceito importante, algo que poucas pessoas conseguem entender até que experimentem: a liberdade do desapego. E o que significa isso? Desapegar não é se tornar indiferente à vida, mas sim entender que você não precisa de nada fora de você para se sentir completo. É exatamente aí que muitos de nós erram. Nós buscamos constantemente algo fora de nós para nos completar. Um relacionamento perfeito, uma resposta que não vem, ou até mesmo o reconhecimento que achamos que merecemos. Os estoicos tinham uma abordagem radical para isso. Eles acreditavam que só o que está sob nosso controle é que deve definir nossa paz interna. A resposta do outro, o comportamento da pessoa que você está buscando atenção, não deve ser capaz de abalar sua tranquilidade. Aqui está o ponto crucial. Não é sobre ser insensível, mas sobre ser inabalável. Você pode se importar, você pode se dedicar, mas ao mesmo tempo não pode se entregar emocionalmente às reações do mundo ao seu redor. E a verdadeira liberdade vem quando você entende isso. É quando você percebe que sua felicidade não depende de como os outros agem, de como as coisas acontecem ou do tempo que alguém demora para te dar atenção.
A partir do momento em que você não coloca mais seu valor nas mãos dos outros, a verdadeira paz começa a surgir. Agora, isso não significa que você vai ser imune à dor ou ao sofrimento. Sim, você vai sentir o desconforto de um silêncio não respondido, ou a frustração de uma situação fora de controle. Mas a chave aqui é que você se torna capaz de lidar com isso sem perder sua essência. Quando você começa a se afastar da busca constante por aprovação, você se torna mais focado no seu próprio processo. Você começa a perceber que você é suficiente, que não há nada de errado em ser quem você é e que, independentemente das respostas externas, você tem o poder de decidir como quer viver a sua vida. E para alcançar isso, os estoicos recomendavam um exercício simples, mas poderoso: a autorreflexão diária. Antes de dormir, faça uma análise honesta do seu dia. Pergunte a si mesmo: eu deixei que algo fora de mim afetasse minha paz hoje? Eu corri atrás de algo que não estava sob o meu controle? Este simples hábito de reflexão faz com que você se torne cada vez mais consciente de onde está colocando sua energia. Você vai começar a perceber que muitas vezes a sua paz foi tirada por algo que você nem deveria ter dado atenção. E aqui está a beleza disso. Ao entender que você tem o controle total sobre suas reações, você começa a viver uma vida de autenticidade. Você deixa de tentar se ajustar ao que os outros esperam de você e começa a viver conforme seus próprios valores e princípios. A partir do momento que você internaliza isso, você deixa de correr atrás do que os outros estão fazendo, do que os outros estão pensando e daquilo que te mantém refém da aprovação alheia. Porque no fim, a única aprovação que realmente importa é a sua própria. E agora, uma questão importante. O que você está colocando dentro da sua mente todos os dias? Você está alimentando a ideia de que precisa de algo ou alguém para ser feliz? Ou você está fortalecendo a crença de que você já é suficiente, independentemente de qualquer coisa ou de qualquer pessoa? Quando você começa a se desapegar dessa busca insaciável por validação, percebe que você já tem tudo o que precisa para ser feliz. Você pode criar a paz que deseja a partir do momento que para de esperar que algo ou alguém a entregue. E ao fazer isso, você descobre que o verdadeiro poder está em se libertar das correntes invisíveis que o mantêm preso ao comportamento dos outros. Você começa a perceber que é possível viver de maneira plena, sem estar à mercê do que os outros pensam ou fazem. Este é o ponto de virada. A liberdade emocional vem quando você entende que você já é suficiente. Agora, vamos falar sobre o erro fatal que muitos cometem sem perceber. Esse erro está diretamente ligado à nossa necessidade de aprovação. A busca por validação externa é uma das maiores armadilhas que a mente humana pode cair. E é fácil entender por que fazemos isso. Desde crianças, somos condicionados a procurar a aprovação dos outros. Queremos ser amados, aceitos e admirados. E com o tempo, essa busca por aceitação acaba se tornando algo reflexo, automático, algo que fazemos sem nem pensar. No entanto, os estoicos nos alertam para a ideia de que isso é um erro fundamental. Quando colocamos nossa paz nas mãos dos outros, damos aos outros o poder de definir nossa felicidade. Imagina isso. Você tem um dia perfeito, mas aí alguém faz um comentário negativo sobre você. Pronto, sua paz desaparece. Você se sente mal, começa a se questionar e passa a correr atrás daquela pessoa para buscar explicações. Você esquece a felicidade que estava tendo e passa a tentar ajustar-se ao que os outros esperam de você. E aqui está o ponto crucial. Não podemos ser reféns de como os outros nos veem. Quando buscamos a aprovação externa, estamos abrindo a porta para uma verdadeira dependência emocional.
Nosso bem-estar deixa de ser controlado por nós mesmos e passamos a ser manipulados pelas reações alheias. A verdade dura é: não há como agradar a todos. Nunca vai existir uma pessoa que goste de tudo o que você faz, e isso é completamente normal. Então, se você busca ser perfeito aos olhos dos outros, estará gastando toda a sua energia para agradar uma ilusão. Você vai se perder, se desgastar e acabar se tornando alguém que não é você, apenas para manter uma aparência. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos dizem que a verdadeira força vem quando você deixa de depender da aprovação alheia. Você começa a viver para si mesmo, para os seus próprios valores, sem ficar se questionando o tempo todo sobre o que os outros pensam. E como fazer isso? Primeiro, comece a se perguntar: eu estou fazendo isso porque eu realmente quero ou porque estou buscando aprovação? Essa simples pergunta vai mudar a forma como você age. Quando você começa a agir sem a necessidade de agradar a ninguém, se liberta das amarras do julgamento externo. A sua vida começa a ser sua, não dos outros. Agora, vou compartilhar uma ideia ainda mais poderosa que os antigos filósofos estoicos nos deixaram. Não é o que acontece a você, mas como você reage a isso que importa. Ou seja, se você busca constantemente agradar os outros, vai sempre depender das reações deles. Mas, se você se dedica a agir conforme suas próprias convicções, sem depender da opinião de ninguém, você ganha uma verdadeira liberdade emocional. E lembre-se, ser inabalável emocionalmente não é não sentir nada. É sentir, mas escolher como reagir. É entender que você tem o poder de decidir se um comentário negativo vai ou não afetar sua paz. É perceber que a sua felicidade nunca depende do que alguém faz ou diz, mas apenas do que você decide acreditar. Esse é o segredo de ser verdadeiramente livre. E acredite, quando você começa a viver dessa maneira, o mundo ao seu redor começa a respeitar a sua paz. As pessoas vão perceber que você não está mais à mercê das opiniões deles, e isso cria uma aura de confiança e respeito. Agora, pare e pense. O que está te fazendo correr atrás de aprovação agora? Identifique e então comece a agir para se libertar dessa dependência. A sua verdadeira força está em não precisar de nada para ser feliz, apenas de viver de acordo com os seus próprios valores. Agora, vamos conversar sobre um conceito fundamental que muitos de nós ignoramos ou subestimamos: o controle das emoções. E isso não significa reprimir os sentimentos, não. Significa entender a importância da moderação emocional. Os estoicos, com sua sabedoria incomparável, nos ensinam que não são as emoções que nos afetam, mas a forma como reagimos a elas. Parece simples, mas é uma lição poderosa e transformadora. Vamos ser honestos. É fácil perder o controle quando nos deparamos com uma situação difícil ou quando algo não sai como planejado. A raiva, a frustração, o medo, essas emoções vêm naturalmente, mas o que os grandes filósofos estoicos como Sêneca e Epicteto nos ensinam é que não devemos ser escravizados por essas emoções. Quando você se deixa levar pelo medo ou pela raiva, você perde a capacidade de agir com clareza. E o pior, perde a capacidade de reagir de forma racional e produtiva. Você deixa de ser o protagonista da sua vida e se torna refém das emoções momentâneas. Agora, vamos pensar nisso de forma mais prática. Quantas vezes você já se viu reagindo impulsivamente a uma situação apenas para se arrepender depois? Isso acontece porque não há controle. Quando você não controla as suas reações, é como se estivesse numa montanha-russa emocional. A chave para a liberdade emocional é justamente aprender a agir em vez de reagir. Por exemplo, quando
Alguém te critica, em vez de responder imediatamente com raiva ou frustração, faça uma pausa. Respire, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso reagir a isso agora? Essa é a chave do controle emocional. Não permitir que a emoção tome o comando. E acredite, essa pequena pausa pode mudar tudo. A diferença entre agir com sabedoria ou reagir impulsivamente pode transformar não só uma situação difícil, mas toda a sua vida. Os estoicos faziam isso de maneira quase automática, porque eles treinavam a mente para perceber a reação emocional antes que ela tomasse conta. Eles sabiam que a verdadeira força vem da serenidade, da capacidade de manter a calma mesmo nas adversidades. E esse controle emocional não é uma habilidade inata, ele é cultivado com prática, com autodisciplina. A boa notícia é que qualquer um pode aprender a fazer isso. Com o tempo e a prática diária, você pode aprender a se distanciar das reações automáticas e escolher a sua resposta. É um processo gradual, mas é totalmente possível. E isso começa com um simples exercício diário. Antes de reagir, faça uma pausa. Não importa a situação. Respire fundo e permita que a mente se acalme antes de decidir como agir. Quando você começa a perceber que tem o poder de decidir a sua reação, você passa a controlar o jogo. Agora, um exemplo concreto para ilustrar isso. Imagine que você recebeu uma mensagem agressiva de alguém, talvez alguém com quem você tem uma relação próxima. Sua reação automática pode ser ficar irritado, responder de forma impulsiva ou até cortar a pessoa. Mas se você seguir o ensinamento estoico e respirar antes de reagir, pode perceber que a emoção momentânea não define quem você é. Você pode escolher com sabedoria como responder de forma tranquila, talvez até compreendendo a situação do outro. A grande sacada aqui é que não ser escravo das emoções não significa não senti-las, mas sim aprender a controlá-las. Você é mais do que suas reações. Você tem o poder de agir com clareza em qualquer situação. E por mais simples que isso pareça, o impacto é incrível. Você vai começar a perceber que a sua paz interior não depende de como os outros agem, mas de como você escolhe reagir. E esse é um dos maiores legados dos filósofos estoicos. A autodisciplina emocional é a chave para a paz duradoura. Então, pare por um momento e reflita. Em que situações você tem deixado suas emoções tomarem o controle? Identificar isso é o primeiro passo para assumir o controle de suas reações. Quando você aprender a fazer isso de forma constante, perceberá uma mudança significativa na sua vida. Mais autocontrole, mais equilíbrio e, acima de tudo, mais paz. E claro, será inabalável, assim como os grandes mestres estoicos. Vamos falar agora sobre a raiz invisível que está por trás de muitos dos nossos problemas, especialmente no contexto de não correr atrás de validação. Essa raiz é a falta de autodisciplina. A palavra autodisciplina soa até um pouco pesada, não é? Mas, na realidade, ela é uma das mais poderosas ferramentas para transformar a sua vida e alcançar o tipo de equilíbrio que os estoicos tanto pregaram. Veja, não existe liberdade verdadeira sem autodisciplina. Quando você não tem controle sobre as suas ações, emoções ou hábitos, você se torna refém dos seus próprios impulsos. E aí, começa a correr atrás de todo mundo, tentando se encaixar ou buscar a aprovação dos outros, o que é o exato oposto de uma vida equilibrada. Os estoicos nos ensinavam que o primeiro passo para a liberdade é ter controle sobre si mesmo. E a autodisciplina é o que vai garantir que você não se perca nos desejos passageiros do momento. Agora, se você se perguntasse, por onde eu começo? A resposta é simples, mas poderosa. Comece com consistência. A verdadeira força não está em grandes ações isoladas, mas na consistência das pequenas atitudes diárias. Parece simples,
Mas o segredo está em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não estamos com vontade. Quantas vezes você já adiou um projeto, uma meta ou até mesmo uma simples tarefa, porque a motivação não estava ali? A autodisciplina não se baseia na motivação, mas em criar hábitos e rotinas que te conduzem aos seus objetivos, independentemente do que você sente no momento. Os estoicos sabiam disso. Epicteto, por exemplo, falava que não podemos controlar o que acontece com a gente, mas podemos controlar como reagimos. E isso é exatamente o que a autodisciplina te ensina. Reagir com ação e consistência, mesmo quando a situação não é a ideal. A verdadeira liberdade vem quando você é capaz de agir, não por impulso, mas por decisão. Quando você decide fazer o que é necessário, em vez de buscar a aprovação ou reagir impulsivamente a sentimentos do momento. Por exemplo, imagine que você está tentando melhorar sua saúde física, mas não tem disposição para ir à academia. A motivação vai e vem, certo? Mas a autodisciplina te leva até a academia mesmo quando você não está com vontade, porque você decidiu que essa ação é parte da sua jornada. O mesmo se aplica aos seus projetos, aos seus objetivos profissionais, à sua vida emocional. O que os estoicos nos ensinam é que a verdadeira liberdade vem do controle de nossos próprios impulsos. A autodisciplina é o que nos mantém no caminho, mesmo quando as distrações surgem. Quando você domina seus próprios hábitos e rotinas, você não fica à mercê do que os outros pensam ou das circunstâncias. Você se torna independente. É o tipo de liberdade que os antigos filósofos, com toda a sua sabedoria, buscavam alcançar. Uma liberdade interna baseada em ações consistentes e no controle de si mesmo. Agora, para aplicar isso na sua vida, aqui vai um exemplo prático. Escolha um hábito simples, algo pequeno que você gostaria de incorporar à sua rotina. Pode ser acordar mais cedo, ler por 10 minutos todos os dias, ou simplesmente dar uma caminhada. Não precisa ser nada grandioso, apenas algo que você possa fazer todos os dias, sem desculpas. A consistência é a chave. A cada dia que você fizer isso, você estará construindo uma base de autodisciplina que se expandirá para outras áreas da sua vida. E lembre-se, a consistência é mais importante do que a intensidade. É muito mais valioso fazer algo todos os dias, mesmo que seja pouco, do que fazer uma grande ação uma vez e nunca mais. Quando você começa a ser consistente em suas ações, você começa a moldar a sua vida de forma que não depende de aprovação externa. Você passa a ser autossuficiente, agindo de acordo com o que você acredita, não com o que os outros pensam. E acredite, isso traz uma paz que você nunca imaginou ser possível. Vamos desconstruir um mito que pode estar te atrapalhando mais do que você imagina. O mito de que você precisa controlar tudo ao seu redor para ser feliz e bem-sucedido. Esse mito nos leva a uma busca incessante pelo controle das circunstâncias externas, das pessoas e até do comportamento dos outros. Mas aqui vai a verdade nua e crua. Não podemos controlar o mundo externo. Isso, meus amigos, é uma ilusão. Você não pode controlar o que as outras pessoas fazem, o que acontece ao seu redor, ou o que o destino te reserva. E o pior é que muitas pessoas vivem tentando controlar o incontrolável, o que acaba se tornando uma fonte constante de frustração e sofrimento. Tenta controlar o trabalho, o comportamento do parceiro, as opiniões dos outros. E no final, o que você ganha com isso? Estresse, ansiedade e um ciclo interminável de frustração. Mas a grande lição que os estoicos nos ensinam é que a verdadeira liberdade vem quando paramos de tentar controlar o que não está ao nosso alcance. O único ponto sobre o qual temos controle real é a nossa própria mente. E mais especificamente, as nossas reações a tudo o que acontece.
Parece difícil de acreditar, né? Mas pense bem, quantas vezes você já gastou inúmeras horas tentando mudar a atitude de alguém ou tentando controlar algo fora do seu controle e, no final, tudo o que conseguiu foi mais estresse e menos paz? Os grandes mestres estoicos, como Epicteto, já nos alertavam: não se perturbe com o que não depende de você. E essa é uma das ideias mais libertadoras do estoicismo. Focar apenas no que podemos controlar é a chave para encontrar paz, equilíbrio e, claro, felicidade. Agora, o que você pode controlar? Você pode controlar suas ações, suas palavras, sua mente e seus sentimentos. Essas são as únicas áreas sobre as quais você tem total autoridade. E aqui está o ponto crucial. Quando você decide focar no que pode controlar, você automaticamente deixa de sofrer por coisas que estão além do seu alcance. Você começa a perceber que não vale a pena investir energia em tentar controlar os outros ou as circunstâncias. Um exemplo clássico disso é o que acontece no trânsito. Você está preso no meio de um congestionamento e começa a se irritar. A frustração aumenta e você começa a pensar em como o trânsito é injusto e como as outras pessoas dirigem mal. Agora deixe-me perguntar, você tem controle sobre o trânsito? Não. Você tem controle sobre como reage a ele? Sim. Você pode escolher manter a calma ou até usar o tempo para ouvir algo produtivo. Aqui está a lição. Se você focar no que pode controlar, a sua paz de espírito, as suas ações e a sua mentalidade, você vai começar a desapegar da necessidade de controlar o resto. E os estoicos sabiam disso. Eles praticavam esse desapego constantemente. Marco Aurélio, por exemplo, vivia com a consciência de que tudo o que acontecia ao seu redor era, em última análise, algo fora de seu controle. Mas o que ele sempre podia controlar era a sua atitude diante das circunstâncias. Ele acreditava que a mentalidade estoica não era sobre fugir da realidade ou controlar tudo ao redor, mas sim sobre controlar a si mesmo. Agora, pense nas suas próprias frustrações. Quais delas vêm de tentar controlar coisas que estão fora de seu alcance? Pessoas, situações imprevistas, as reações dos outros? Eu te garanto que se você começar a focar no que pode controlar e liberar o resto, sua vida vai mudar de uma forma radical. E isso é algo que, quando você aprende de verdade, nunca mais se esquece. Você começa a agir com sabedoria e a reagir com serenidade, independentemente das situações externas. Quando você se desapega do desejo de controlar tudo, você ganha algo muito mais valioso, a liberdade de focar no que realmente importa. Porque, no fim, a única coisa que você pode controlar é a sua mente e as suas escolhas. E quando você aprende a fazer isso, você conquista a verdadeira liberdade. Um erro fatal que muitos de nós cometemos sem perceber: viver no passado. E não estou falando só sobre lembranças boas, mas também sobre os erros, as falhas e as situações que já se foram, mas que continuam a nos prender. Você já se pegou pensando em algo que aconteceu há anos e permitindo que isso impactasse o seu presente? Talvez um erro cometido, uma oportunidade perdida ou uma traição de alguém importante. Isso é algo que todos nós enfrentamos em algum momento. Mas aqui está o segredo. Os estoicos nos ensinam a não viver no passado. O que aconteceu já passou, e ficar preso a essas memórias é um dos maiores bloqueios para uma vida mais plena e equilibrada. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas o que você faz com o que acontece. Ou seja, a sua reação ao que aconteceu no passado é o que define o seu presente e futuro. Mas muitos de nós ficam presos ao erro, ao arrependimento ou à culpa, criando uma prisão mental que nos impede de seguir em frente.
Imagine que você sofreu uma grande decepção ou cometeu um erro grave. Agora pense, o que você pode fazer a respeito? A resposta é simples: nada. O passado não pode ser alterado. O único momento que você tem controle é o agora. Portanto, continuar revivendo as dores e os erros do passado apenas impede o seu progresso. E veja bem, isso não significa ignorar o que aconteceu ou se tornar insensível. Pelo contrário, os estoicos nos incentivam a refletir sobre o passado para que possamos aprender com ele. Mas a chave está em não se apegar a ele. Ficar lamentando o que foi, o que poderia ter sido ou o que perdeu, só vai consumir energia que poderia ser usada para melhorar o presente. Os grandes filósofos estoicos acreditavam que viver no presente era a única forma de alcançar a paz interior. Se você viver em constante reflexão sobre o passado, você está perdendo a oportunidade de viver plenamente agora. Sêneca, em seus escritos, dizia: "A vida não é curta. Somos nós que a tornamos curta ao desperdiçar o tempo." E qual é a forma mais comum de desperdiçar o tempo? Ficar preso ao passado, refletindo excessivamente sobre o que já aconteceu, em vez de agir agora para moldar o futuro. Então, como podemos aplicar isso na nossa vida? O primeiro passo é simples: se liberte do peso do passado. Quando esses pensamentos começarem a surgir, pare e pergunte-se: eu realmente posso fazer algo sobre isso agora? Se a resposta for não, então deixe essa memória ir. Eu sei, pode ser difícil, mas a prática constante vai te ajudar. À medida que você começa a focar mais no presente, você vai perceber que se torna mais leve, mais concentrado e mais pleno. Os estoicos não queriam que ignorássemos os desafios da vida, mas que aprendêssemos a focar no que é verdadeiramente importante agora, sem deixar que o passado nos roubasse a energia do presente. E aqui vai uma técnica simples para isso. Sempre que um pensamento sobre o passado surgir, respire profundamente e lembre-se de que o que realmente importa é o que você pode fazer agora. Isso é uma prática que vai te ajudar a começar a viver uma vida mais focada no presente, como os filósofos estoicos faziam. Quando você deixar o passado ir, você vai perceber que começa a ter uma maior clareza, menos ansiedade e mais energia para construir o futuro que deseja. Você vai começar a perceber que a liberdade que tanto procurava está justamente em viver no agora, sem se deixar aprisionar pelas sombras do que já passou. Agora, vamos falar sobre algo que, de certa forma, todos nós enfrentamos: a nossa autocrítica excessiva. Quantas vezes você já se pegou se comparando com os outros ou se cobrando por erros que já cometeu? Esse é um problema que muitas pessoas enfrentam e pode ser uma das maiores fontes de bloqueio pessoal. Você provavelmente já se disse coisas como: eu não sou bom o suficiente, ou eu poderia ter feito melhor. Ou talvez tenha se comparado a alguém que você considera mais bem-sucedido ou realizado. Essa autocrítica severa pode ser uma armadilha mental, pois nos impede de ver nossas qualidades e nosso potencial real. E o que os estoicos nos ensinam sobre isso? A autocrítica, quando excessiva, nos paralisa. Em vez de nos ajudar a melhorar, ela nos faz ficar presos em um ciclo negativo, onde a perfeição se torna um objetivo inatingível. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, tinha uma visão muito clara sobre isso. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. A ideia central é simples: não se martirize pelo que já passou. O erro não é o problema é a forma como você lida com ele. Os estoicos não acreditavam na perfeição, mas sim em aprender com os erros e seguir em frente, com mais sabedoria e resiliência.
A autocrítica que te paralisa não tem nada a ver com melhoria pessoal. Ela tem a ver com falta de compaixão por você mesmo. Quando você está excessivamente crítico consigo mesmo, você se afasta da realidade e começa a criar uma imagem de si mesmo que não é real. Você se vê como alguém incapaz ou menos digno, quando, na verdade, o que você está fazendo é apenas se sabotar. Então, como os estoicos nos ajudam a quebrar esse ciclo? Eles nos ensinam a olhar para nossos erros e falhas com sabedoria e clareza, sem nos julgarmos de forma cruel. O conceito de amor próprio no estoicismo não se trata de se ver como perfeito, mas de ter a coragem de aceitar suas falhas e aprender com elas. Sêneca também falava sobre isso em seus escritos, dizendo que o problema não está em errar, mas em não aprender com os erros. Se você cometer um erro, em vez de se martirizar, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Isso muda completamente a perspectiva, não é? Os estoicos acreditavam que a chave para a autossuperação estava na autocompaixão. Você não precisa ser perfeito para ser digno de respeito e amor. Na verdade, ao aceitar suas falhas e erros, você se torna mais forte, porque aprende a não ser escravo da sua própria mente. Agora, isso não significa que você deve se acomodar ou ignorar os erros. Os estoicos são bem claros sobre a necessidade de aprender e melhorar, mas isso não pode ser feito se você ficar se culpando incessantemente. Uma prática simples para começar a lidar com isso é: faça uma pausa e pergunte-se: eu realmente sou tão ruim quanto estou me julgando? Geralmente, a resposta é não. Na maioria das vezes, somos muito mais duros conosco do que os outros seriam. Então, a próxima vez que a autocrítica surgir, lembre-se de que os estoicos já tinham a resposta. A verdadeira força está em ser capaz de olhar para seus erros com clareza, aprender com eles e seguir em frente, em vez de ficar preso na espiral da autocrítica. A autocompaixão não significa se acomodar ou deixar de melhorar, mas sim ser capaz de tratar a si mesmo com a mesma gentileza e paciência que você trataria um amigo querido. Quando você começa a praticar isso, você vai perceber que o crescimento acontece muito mais rápido e de maneira mais sustentável. Porque no fim das contas, o que importa não é ser perfeito, mas continuar melhorando. Uma grande armadilha mental que muitos de nós caímos, muitas vezes sem perceber: as expectativas dos outros. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a agir de determinada forma porque queria agradar alguém ou porque tinha medo de ser julgado? Essas expectativas externas podem vir de pessoas próximas, da sociedade ou até mesmo de um simples desejo de ser aceito. Mas aqui está a verdade que os estoicos nos ensinam: o que os outros pensam de você não deve afetar suas ações. Agora, isso não significa que devemos ignorar os outros ou ser indiferentes. Mas em vez de se perder nas expectativas dos outros, o estoicismo nos ensina a agir de acordo com os nossos próprios valores. Epicteto, em seus ensinamentos, já falava sobre o quanto é inútil buscar validação externa. Ele dizia que não devemos colocar o nosso bem-estar nas mãos dos outros, porque isso só nos tornaria dependentes de coisas que não temos controle. Imagina o seguinte: você tem um objetivo, algo que quer muito conquistar. Agora pense nas pessoas ao seu redor, que talvez tenham expectativas sobre o que você deve fazer ou como você deve se comportar. A pressão para agradar essas pessoas pode ser sufocante e, às vezes, até nos faz tomar decisões que não são verdadeiras para nós mesmos. O que os estoicos nos ensinam é que a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa própria ação. Você não tem controle sobre o que os outros pensam ou dizem. Então, por que gastar energia tentando agradá-los? Isso não quer
dizer que devemos ser egoístas ou indiferentes aos sentimentos dos outros, mas que devemos focar em ser fiéis a nós mesmos. Vamos ser sinceros. O que acontece quando você age para agradar aos outros? Você começa a se perder de quem realmente é. Começa a tomar decisões que não refletem suas verdadeiras crenças e, eventualmente, isso gera desconforto interno. O grande erro que muitos de nós cometemos é que nos preocupamos demais com a aprovação dos outros, quando, na verdade, o único juiz que realmente importa é você mesmo. Você vai viver a sua vida ou a vida que os outros esperam de você. Os estoicos nos ensinam a focar em nossas ações, em vez de nos perdermos no que os outros pensam. Sêneca escreveu que não é o que temos, mas o que somos, que determina o nosso valor. Então, ao invés de buscar incessantemente a aprovação dos outros, foque em agir com integridade, com base em seus próprios princípios e valores. E o que isso significa para você na prática? Simples. Faça o que é certo para você. Quando você começar a agir com base no que você acredita e não no que os outros esperam, você vai se sentir mais pleno, confiante e surpreendentemente livre. Você não estará mais preso às expectativas alheias. Agora, aqui vai uma dica simples. Sempre que você sentir essa pressão externa, pergunte-se: essa decisão está alinhada com quem eu sou? Com o que eu realmente acredito? Se a resposta for sim, então continue. Se não, faça uma pausa e reavalie. O estoicismo nos ensina a tomar decisões baseadas no que podemos controlar, não no que os outros esperam de nós. E lembre-se de algo importante: você não pode agradar a todos. Tentar agradar todo mundo só vai te deixar exausto, frustrado e, eventualmente, vazio. Foque em agradar a si mesmo e agir conforme suas próprias convicções. A vida é curta demais para viver para os outros. Viva de acordo com seus próprios princípios e libere-se dessa pressão constante por validação externa. Quando você começar a agir dessa forma, vai perceber que as relações verdadeiras e significativas virão naturalmente, pois as pessoas mais valiosas vão se aproximar de quem você realmente é, não de uma versão adornada ou esperada por elas. Agora, vamos falar sobre algo que é um grande desafio nos dias de hoje: a ansiedade por resultados imediatos. Você já se pegou querendo que tudo acontecesse de uma vez só? Querer resolver tudo agora, atingir seus objetivos instantaneamente e sentir que está perdendo tempo se algo demora mais do que o esperado? A sociedade de hoje, com toda a sua velocidade, nos ensina a buscar gratificação instantânea. Tecnologia, redes sociais, fast food, tudo está projetado para nos dar resultados rápidos, e isso cria em nós uma sensação de que devemos ter tudo de imediato. Mas aqui está a verdade: a pressa muitas vezes é inimiga do progresso. O que os estoicos nos ensinam sobre isso? A paciência. Os grandes filósofos estoicos já sabiam que os resultados valiosos não vêm de um esforço rápido ou de um desejo imediato. Eles vêm de uma ação constante, deliberada e muitas vezes demorada. Sêneca escreveu que não é que o tempo seja curto, mas que perdemos muito dele. O que ele queria dizer é que, se você não é paciente, acaba tentando fazer tudo de uma vez, gastando energia em coisas que não são tão importantes e, no final, perde-se tempo no que realmente importa. Quando você sente aquela ansiedade por resultados rápidos, é importante lembrar que as melhores coisas da vida não acontecem da noite para o dia. O progresso real vem com o tempo, e isso é algo que os estoicos sabiam muito bem. Paciência não significa ficar parado, mas sim manter a calma e a constância enquanto você caminha na direção do seu objetivo.
No estoicismo, isso se chama indiferença ao que está além do controle. Não adianta ficar nervoso ou ansioso pelas coisas que você não pode controlar. O que você pode controlar é o seu trabalho diário, a sua atitude e como você age em relação aos desafios. O grande erro que cometemos é esperar que as coisas aconteçam de maneira rápida e fácil. Nós queremos ver os resultados agora. Mas o que acontece é que, quando os resultados não vêm rapidamente, muitas vezes perdemos a motivação ou até desistimos. É nesse momento que a paciência se torna fundamental. Se você olhar para a história dos grandes estoicos, verá que nenhum deles alcançou a sabedoria ou a paz interior de forma instantânea. Tudo isso foi o resultado de anos de prática e reflexão, de ação deliberada e constante. Por exemplo, Marco Aurélio, um dos imperadores mais famosos da Roma antiga e também um filósofo estoico, não alcançou sua sabedoria ou sua autoridade de maneira rápida. Ele passou por sérios conflitos internos e externos, e foi através de anos de dedicação à filosofia estoica que ele aprendeu a controlar suas emoções e a agir de acordo com a razão, em vez de se deixar levar pela pressa ou pela ansiedade. A paciência também tem uma função importante na nossa capacidade de aprender. Muitas vezes queremos aprender uma habilidade ou alcançar um objetivo, mas ficamos frustrados porque não estamos indo rápido o suficiente. A verdade é que o processo de aprendizado não é linear. Você vai dar 2 passos para frente e 1 para trás, e isso é totalmente normal. Então, qual é a solução para isso? Pratique a paciência ativa. Continue trabalhando todos os dias no seu objetivo, sem a pressão de precisar ver os resultados imediatamente. Seja como a água que, lentamente, desgasta a pedra, mas que, com o tempo, vai formando um novo caminho. Agora, um exercício simples para começar a desenvolver a paciência. Sempre que sentir ansiedade por resultados rápidos, pergunte-se: eu estou fazendo o meu melhor todos os dias? Eu estou agindo com consistência e propósito? Se a resposta for sim, então continue sem pressa e os resultados virão no seu devido tempo. Lembre-se, como os estoicos nos ensinam, o tempo não é um inimigo, mas um aliado. O que importa é o que você faz com ele e como você age de forma constante e paciente para alcançar seus objetivos. Por fim, vou te deixar com uma ideia simples, mas profunda, que pode mudar sua vida para sempre. Você sabia que a verdadeira liberdade não vem de fazer o que você quer a todo momento, mas sim de não precisar da aprovação de ninguém para viver como você deseja? Esse é o segredo do estoicismo. Liberdade interna. Quando você para de buscar incessantemente a validação dos outros, quando você começa a viver com base nos seus próprios princípios e valores, você se liberta de uma prisão invisível, que muitas vezes nem sabia que existia. Você pode até achar que isso vai ser difícil ou que vai levar tempo, mas a verdade é que essa mudança de mentalidade é o que vai te dar mais paz. Você está pronto para deixar de correr atrás das pessoas? Está preparado para parar de fazer falta para quem não te dá valor e começar a ser fiel a quem você realmente é? A mudança começa dentro de você, e é essa transformação interna que te coloca no caminho da verdadeira liberdade emocional. E lembre-se, o controle está em suas mãos. Você decide como reagir a tudo ao seu redor. Pare de se preocupar com o que os outros pensam e se concentre no que realmente importa. Sua paz de espírito e sua felicidade não dependem dos outros, mas sim das suas próprias ações e escolhas. Agora, se você chegou até o final desse vídeo, quero saber o que você acha. Comenta aqui embaixo. Eu sou livre. Vamos juntos construir uma comunidade de pessoas que buscam se libertar das expectativas externas e viver de acordo com o que realmente importa. Curta e compartilhe se você acredita que essa mensagem pode ajudar alguém. E claro, não se esqueça,
de seguir para mais dicas sobre como viver com mais propósito e equilíbrio.